Olá, viva, muito bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença neste webinar sobre a gestão de recursos humanos neste pós e pandemia, em plena pandemia. Portanto, antes de iniciar, gostaria de vos dar, em primeiro lugar, as boas-vindas e de deixar algumas breves notas antes de iniciarmos os nossos painéis. Portanto, é importante informar-vos que este webinar está a ser gravado e que posteriormente será partilhado com todos os inscritos no webinar e será também colocado nas nossas redes sociais. Este webinar faz parte de um ciclo de debates que a Unique System tem levado a cabo, onde temos abordado diversas temáticas com um denominador comum: simplificar a vida às organizações e às pessoas, onde quer que elas estejam. E é também esse o propósito deste webinar de hoje. No final, poderão colocar as vossas questões a todo momento. Tem um painel do lado direito do webinar, que está ali evidenciado nessa imagem, e nesse painel poderão a todo momento colocar as vossas questões, que serão efetivamente respondidas no final do nosso painel de perguntas e respostas. A agenda para hoje fazemos esta pequena introdução e depois começamos de imediato nos temas propriamente ditos do nosso webinar. E dividimos esta sessão em 3 temas. Em primeiro lugar, a importância da comunicação entre equipas. Em segundo lugar, a desmaterialização de processos como um fator motivacional. E depois, as estratégias para a retoma operacional das organizações. E terminamos, então, com o nosso painel de perguntas e respostas, no qual tentaremos, de alguma forma, responder a todas as questões que nos forem chegando ao longo do webinar. Recordo apenas que a todo momento podem colocar as vossas questões e ficarão aqui, digamos, no painel de questões que nós endereçaremos no final aos nossos oradores. E, portanto, agradeço, em nome da Unique System, à doutora Maria Castelo, por ter aceito o convite para participar connosco neste webinar, partilhando a sua experiência e o seu saber nesta área. Agradeço também às managers da Unique System que compõem este painel de oradores e que nos ajudarão todos a compreender melhor os desafios que temos pela frente. Da minha parte, sou Ricardo Barros, o responsável comercial da Unique System, e farei de moderador neste evento. E, portanto, entrando no primeiro painel, que é justamente a importância da comunicação entre equipas, num período de incertezas com estes avanços, recuos, teletrabalho, trabalho presencial, a gestão de equipas e o trabalho colaborativo e a própria comunicação entre os diversos níveis da organização adquiriram uma nova relevância. E, portanto, é importante contextualizar este tema, tendo em conta, em muitos casos, regimes de trabalho mistos. Por exemplo, no nosso caso aqui, neste edifício estariam sensivelmente 300 pessoas, deverão estar hoje em dia cerca de 30. Portanto, nós temos regimes mistos, portanto, colaboradores em teletrabalho e colaboradores em trabalho presencial. E, portanto, para nos ajudar a iniciar este debate sobre este tema, passo a palavra à nossa manager da área de recursos humanos, Célia Barata, que, juntamente com a doutora Maria Castelo, comporão este primeiro painel. Célia, peço então ajuda. Inicia, por favor, este primeiro painel. Obrigado. Olá, bom dia a todos os participantes. É com enorme prazer que vou apresentar-vos a nossa oradora convidada, Maria Castelo. A Maria Castelo é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, com uma pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos. Foi diretora de Recursos Humanos da Oráculo Portugal durante 14 anos. Em 2007 assume a direção de Recursos Humanos da Chip Idea e passa por um processo de 2 aquisições, primeiro pela MIPS, em 2007, e depois pela Synopsys, em 2009, onde se mantém até hoje, sendo responsável de recursos humanos pelo sul da Europa, nomeadamente Portugal, Itália e França. Deixem-me partilhar convosco algo pessoal e particular com todos vós, que é um enorme orgulho acompanhar este processo
de apoio de recursos humanos desde 2007 até hoje. Não é verdade? Já passaram 13 anos, Maria. É verdade. Bom dia a todos. Agradeço antes de mais o convite ao Unix Systems. Tenho muito prazer em colaborar e manter esta colaboração que se estende para além, como a Célia estava a dizer, deste relacionamento profissional entre a Sinopsis e a Célia, como recurso da Unix Systems. E, enfim, tenho também o maior prazer em colaborar no sentido de não só partilhando, mas descobrir novas práticas em matéria de recursos humanos. Portanto, terei todo o gosto em participar nesta sessão. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Apresentações feitas, vamos agora falar sobre a importância da comunicação entre equipas. Este fator é extremamente importante para o sucesso das organizações e para o sucesso dos colaboradores dentro da organização, porque só sem as sinergias comuns entre ambos, da comunicação das equipas e as metodologias da sua organização, é que conseguimos realmente um alinhamento entre os colaboradores e a organização. Há efetivamente um ganho de produtividade, porque as organizações são feitas por pessoas e por tarefas e por conjunto de equipas de comunicação. Há efetivamente, tem que haver uma flexibilidade nessa comunicação, ser ágil, ser segura e ser credível, de confiança para os seus clientes e, no fim disto, as organizações o que é que pretendem? Que haja uma retenção dos seus talentos, não é? É continuarem a crescer e, com a maturidade dos seus recursos, para ter iniciativas para novos processos e novas dinâmicas e novos negócios. No fundo, Maria, é necessário que as organizações identifiquem o seu propósito e que ele seja bem comunicado, porque os recursos humanos gostam de estar integrados na sua cultura, na missão, nos valores, o que é desejado sobre ele, o que é expectável sobre ele, quais são os seus comportamentos. Na Sinopsis, tem alguma linha de conta esta comunicação? Como é que o comunicam às equipas? Como é que interagem nesta questão mais cultural e organizacional com os colaboradores? Nós temos muito cuidado com a comunicação aos nossos colaboradores desde o dia de entrada na empresa. Portanto, eles recebem, os novos colaboradores recebem uma comunicação clara sobre qual é que é a missão da empresa, os valores, os objetivos da empresa, os objetivos da sua função, e tudo isto é feito através de não só reuniões presenciais, como também à distância, através de formação e informação online, e toda esta comunicação é feita com os recursos humanos, que fazem o apoio de todo o processo, e também com o manager, o que nós chamamos o manager direto, portanto a pessoa a quem o novo colaborador vai reportar, e também através de um buddy. O que é um buddy? É um colaborador que já lá está há mais tempo e que é designado também para acompanhar todos os novos, ou cada novo colaborador. Nós temos um novo colaborador e um buddy. O que é que isto traz? Naturalmente, já há alguns comportamentos, portanto o buddy e o manager já sabem quais são as práticas, os comportamentos e os valores, e a assimilação do que é, digamos, os traços, do que são os traços mais importantes da cultura, é feita de forma, achamos nós, mais rápida. Nestas diferentes formas de comunicação que achamos serem eficazes, porque temos medido ao longo do tempo, fazemos também não só esta transmissão dos valores, dos comportamentos, trabalhar, etc., mas aliamos o que é que eu venho para aqui fazer, o que é que a empresa faz, o que é que a minha equipa, o que é que o meu grupo, o que é que a minha área de negócio faz, como, aliamos o que é o como, ou seja, como é que a empresa espera que eu me comporte e o que é que a empresa espera que eu faça, quais são os valores e os comportamentos que a empresa quer ver do meu lado para eu atingir os objetivos, ou para ajudar a empresa também a atingir os objetivos. Portanto, tudo isto traduz, ao longo do tempo, numa percepção do que é a cultura da empresa. Ora bem, nós temos, além desta comunicação, aos novos colaboradores, temos para toda a gente, temos 2 reuniões anuais com todos os colaboradores da empresa, portanto é feita
nos Estados Unidos, porque a empresa tem sede nos Estados Unidos, é feita presencialmente nos Estados Unidos, e para todos os outros países onde tem escritórios, é feita através da web, como hoje. E nestas 2 reuniões anuais, o objetivo é, na primeira do ano, em que iniciamos o ano fiscal, é passar à empresa quais foram os resultados do ano transato, o que é que foi atingido, como é que foi atingido, como é que a empresa está, é partilhar os objetivos que tem para o ano fiscal que está a começar, e depois temos uma segunda reunião, mais ou menos a meio do ano, em que fazemos um ponto de situação também para todos os colaboradores sobre como estamos. Estamos em linha com os objetivos, não estamos, estamos abaixo, estamos acima, o que é preciso fazer para melhorar. Além destas 2 reuniões anuais, que passam e que reforçamos, quais são os valores da empresa, qual é que é a missão, o que é expectável, temos também, em cada trimestre, dividimos o ano fiscal por trimestres, temos reuniões por área de negócio, em que cada área de negócio convida os seus colaboradores, também partilhar os objetivos que precisam de atingir, o que é preciso fazer, o ponto de situação em questão, é preciso correr um bocadinho mais, acelerar o ritmo, enfim, e discutir um bocadinho a forma como está a decorrer o plano que foi definido. No fundo desta forma, achamos nós. No fundo, tem que haver um alinhamento entre a expectativa do colaborador e aquilo que a organização pretende atingir no final e no seu budget anual e no seu pipeline anual, não é? Exatamente. Não sei se respondi à pergunta. Claramente, respondeu lindamente e acho que foi extremamente explícita sobre a exposição. No fundo, vem-me a ter um bocadinho nesta minha observação, que é a liderança, o ambiente de trabalho, o reconhecimento e a confiança são elementos fundamentais para a motivação dos colaboradores, não é? Como é que medem esses fatores? Como é que a Sinopse mede esses fatores? Que estratégias de acompanhamento possuem? E se utilizam alguma ferramenta para analisar essas métricas? Como é que o fazem? Como é que analisam? Como é que se preocupam com a motivação, com o bem-estar, com a confiança e que tudo um bocadinho esteja alinhado para a perspectiva do sucesso, não é? Muito bem. Como disse, são de facto todos importantes. Nós temos um inquérito que é feito 2 vezes no ano, em maio, tipicamente em maio e em dezembro. Todos os colaboradores, ou quase todos, respondem. Nós temos tido uma média de respostas de entre 88% e 90%. Portanto, o objetivo é medir exatamente a motivação e aquilo que nós chamamos o empenho. Em inglês nós chamamos o engagement. A motivação e o empenho das pessoas. Portanto, essa medição inclui também a liderança e o reconhecimento. Ou seja, é obrigatório, depois de saberem os resultados, é obrigatório que todos os managers, porque os resultados desse inquérito são, obviamente, para a empresa toda e depois são compartimentados e dão-nos os resultados não só por unidade de negócio, como por equipa, e dentro da equipa vamos dar os resultados por cada manager. Portanto, os managers que têm 5 ou mais respostas recebem os resultados da equipa. Os que têm menos não recebem, porque o que nós também queremos garantir é o anonimato. Portanto, os managers fazem uma apresentação à equipa dos resultados, portanto, bons, maus, medianos, não interessa, elaboram com a equipa um plano de melhoria e são obrigados a escolher 1 ou 2 áreas de foco. Nós chamamos de 1, 2, 3. Portanto, em princípio, escolhem uma área de foco para se focarem, para melhorarem durante o ano. Têm que implementar e definir 2 ações para melhorar essa área de foco e depois têm que fazer seguimento com a equipa 3 vezes por ano. Portanto, tentamos simplificar ao máximo, porque sabemos que, não sendo este o core business de cada manager, mas é com as equipas e com as pessoas que eles desenvolvem e atingem os negócios do seu core business. Portanto, tem uma responsabilidade enorme de manter
a equipa motivada, empenhada e focada e com energia para poder avançar. Portanto, usamos uma ferramenta para este survey, que é uma ferramenta específica que permite uma análise também automática dos resultados por equipa e global e de uma forma, sendo ela online, permite em 10 minutos responder ao survey e contribuir não só para medir, como para avançar com planos de ação em setores ou áreas de negócio onde essa motivação e esse empenho e a liderança e o reconhecimento, porque nós também recebemos esses resultados compartimentados por área, portanto, quais são as áreas de foco que precisamos trabalhar com os managers. Sim, é muito importante também esse desempenho e essas métricas serem faseadas, não é? Para os colaboradores, no fundo, irem se apercebendo como é que podem melhorar ao longo de um determinado período, ou um determinado período fiscal, ou um determinado período de avaliação, e dar a oportunidade, no fundo, quais é que são as oportunidades e quais são as melhorias ou que ele tem para ver no fundo, esse alinhamento. No fundo, a comunicação entre as equipas, vem um bocadinho bater nesta questão, a comunicação entre as equipas e unir as várias formas de pensar são importantes para o alinhamento de um só objetivo, no fundo, não é? Aquilo que todos nós queremos, não é? E as organizações pretendem, que é ter um trabalho de qualidade, que seja inovador e dinâmico, diferenciado da concorrência, daquilo que o mercado está a procurar, ser dinâmicos na resposta àquilo que o mercado está a necessitar e no fundo, que tem orientações para os líderes para estimular esse dinamismo, essa inovação, como é que estimulam isso nas equipas, como é que incutem esta dinâmica, como é que incutem que para vós, pelo vosso core business, é muito importante essa inovação, não é? Para vos diferenciar perante o mercado, para nós também e para vocês também, e para todas as organizações, mas no fundo, como é que incutem nos vossos cursos essa dinâmica de inovação, de estimulação do mercado perante as necessidades do mercado? Eu acho que um fator diferenciador é, de facto, a forma como estamos organizados. Não quer dizer que as outras empresas também não façam assim, mas eu diria que é um modelo que não é clássico, ainda. Que é a Synopsys exige muita responsabilidade dos managers. Claro que eles têm muita responsabilidade, mas, acima de tudo, exige a responsabilidade de gestão de recursos humanos. Portanto, os recursos humanos aqui nesta empresa existem de uma forma muito clara como uma estrutura que ajuda os managers a fazer a gestão de recursos humanos. Portanto, é nesta dialética e nesta conversa, nesta discussão em contínuo, que os recursos humanos percebem o que é preciso, o que é que a empresa precisa, e em que é que nós precisamos trabalhar e o que é que precisamos de inventar, inovar, estruturar e buscar para permitir aos managers os meios adequados para poderem fazer uma gestão eficaz dos seus recursos humanos. Para isso investimos muito na formação e no desenvolvimento de competências de gestão, management. Temos um plano de desenvolvimento que eu diria, enfim, não gosto muito de usar a palavra obrigatório quando se trata de formação. Porque, melhoria, não é? De melhoria, mas que é assim. Exatamente. O que mostramos é que sem estas competências, na prática, praticadas, vai ser difícil manter a equipa motivada, bem gerida, enfim, dotada é isso mesmo, da energia e do saber e da experiência necessária para se poder atingir os objetivos. Investimos muito no desenvolvimento, cada manager, e aliás todos os colaboradores têm um plano de desenvolvimento anual que é adaptado, corrigido, atualizado ao longo do tempo. Temos um sistema online de desenvolvimento de competências, tanto na área técnica como na área que chamamos de soft skills, e que está acessível 24 horas, 7 dias por semana. Grande parte da nossa oferta é o que nós chamamos de self-paced, ou seja, é adaptável
pode interromper, pode começar, pode repegar um ponto em que ficou uma hora, um dia, uma semana, um mês depois, e que naturalmente cobrem na área da gestão e desenvolvimento de competências de gestão a comunicação, a apresentação, a liderança, o trabalho em equipa, o reconhecimento, a avaliação de desempenho, o feedback. Portanto, nós cultivamos um comportamento de desenvolvimento em contínuo e a prática depois e a correção e um diálogo constante com os recursos humanos quando as soluções que são definidas não estão a dar o fruto que se pretende. Portanto, nós focamos muito no desenvolvimento do manager como o gestor de recursos humanos da sua equipa. Sendo a pessoa que na realidade está mais próxima dos seus recursos, sabe as necessidades mais críticas, não é? E como é que, conhecendo mais detalhadamente as competências e as skills de cada recurso, se calhar uma forma de proximidade consegue atuar muito mais rapidamente do que se calhar nas empresas que têm um sistema muito mais tradicional, em que os recursos humanos tem que haver um sistema de registro e de captura de recursos humanos para ajudar todo este processo. Claro que os recursos humanos têm aqui uma fase fundamental, que é ter um conjunto de ferramentas ao dispor do gestor das equipas, não é? Que lhe permitem evoluir a eles próprios e as suas equipas, mas no fundo também essa ligação, como a Maria está a dizer, tem que ser diária, não é? Tem que ser um ajustamento entre a expectativa daquilo que é pedido e o desenvolvimento das suas equipas, não é? No fundo, vem tocar um dos pontos que eu iria focar a seguir, que é em vários estudos que já foram feitos, não é? Porque toda a gente, todas as organizações, todo o mercado de trabalho se preocupa com a retenção dos talentos, não é? E quais são os fatores motivacionais de trabalhar em equipa, não é? E como é que os podem reter, não é? No fundo, conclui-se que uma das maiores importâncias é o ambiente interno, não é? Porque como eu, a Maria e todos nós estamos, se calhar, um bocadinho aqui, a maior parte do tempo, nosso diário, estamos em contacto com as nossas equipas, estamos a trabalhar, não é? Queremos, efetivamente, que seja um ambiente agradável, dinâmico e, na verdade, seria muito mais motivador se todos nós gostássemos do que estamos a fazer, não é? É uma motivação vida e isso dá-nos motivação porque gostamos daquilo que estamos a fazer e é um maior empenho, nem que seja inconsciente, da pessoa porque adora aquilo que está a fazer e, no fundo, vem bater no último ponto que é muito importante, que é o ter reconhecimento e confiança do apoio das chefias. Desse reconhecimento de que o seu desenvolvimento está a ser louvado pela empresa, que está a ser registado e que garante que, no fundo, estão alinhados em relação a esses métodos. A Maria já falou um bocadinho das vossas métodos de avaliação de desempenho, no fundo já percebemos que fazem em alguns momentos, mas se quer deitar um bocadinho como é que o medem, como é que fazem essas metodologias para motivar essa comunicação, como é que o incentivam, se na verdade a Sinopsis tem um conjunto de ferramentas ao seu dispor em que se a pessoa pode, de autorrecriação, se calhar retirar um conjunto de ferramentas que lhe permite crescer, mas também, se calhar, os recursos humanos também, se calhar, têm ali um processo de comunicação mais bidirecionado, não é? Em que tem uma formação mais direcionada tanto ao gestor como ao recurso, não é? À equipa em si, não é? Claro. Como é que fazem todo esse processo um bocadinho mais direcionado, não só pelas ferramentas, não é? Que disponham, mas depois o apoio mais direcionado à pessoa em si, àquela pessoa mais presencial, um bocadinho. Sim, senhor. Nós temos, efetivamente, chamamos-lhe um modelo de desenvolvimento, nem lhe chamamos avaliação de desempenho, chamamos-lhe um modelo de desenvolvimento. Portanto, nós temos, o que fazemos é, e aí tem este caráter obrigatório pelo menos uma vez por ano.
normalmente, e este ponto que eu chamo, este ponto de situação, que é presencial, ou seja, uma conversa entre o manager e um elemento da sua equipa, é feito tipicamente entre janeiro e fevereiro de cada ano. É obrigatório. Todos os colaboradores, todos, sem exceção, 100%, são... esta conversa é tida também através da ajuda no sistema, de uma aplicação online, que começa sempre com uma autoavaliação. Ou seja, eu, Maria Castelo, que reporto a um manager, que sei e tenho conhecimento e que me foram definidos os objetivos para o ano, portanto, o que fazer e como fazer, ou seja, como é que é esperado também que eu atinja esses objetivos, que já tive definido o ano passado um plano de desenvolvimento. Portanto, o que faço é uma autoavaliação, faço os objetivos que tinha para atingir, o que é que atingi, como é que atingi, não atingi, porque é que não atingi, faço uma autoavaliação que é depois passada para o manager, que a revê, que a analisa, depois, enfim, me convida para uma conversa sobre o que se passou no ano. Se também cumpri o meu plano de desenvolvimento, porque o plano de desenvolvimento é definido para ajudar o colaborador a dotar-se não só das competências, dos skills, também da experiência, para mais facilmente atingir os objetivos que são definidos. Portanto, este ponto de situação é feito em relação ao ano transato e é também definido para o ano que começa, mais uma vez, os objetivos e o plano de desenvolvimento. Este plano de desenvolvimento, que todos têm, todos os managers têm, está aberto, portanto, está online e acessível o ano todo, todos os dias, a toda a hora, e pode ser corrigido, adaptado, atualizado ao longo do ano. E, para além deste ponto que nós chamamos que é obrigatório, entre janeiro e fevereiro, o manager e os colaboradores perdão, estão livres de ter as conversas que entenderem necessárias. Às vezes é preciso apenas mais uma conversa no meio do ano, um ponto de situação, se as coisas estiverem a correr bem, se não houver aqui, enfim, soluços. Quando há, essas conversas devem ser tidas e, se for preciso corrigir um objetivo, dizer, olha, este que foi definido já não faz sentido, o projeto pode ter sido descontinuado, o produto descontinuado, o projeto anulado, cancelado, um cliente desistiu, enfim, há vários acontecimentos que podem ou que empurram para uma atualização não só dos objetivos, como também do plano de desenvolvimento. Isto significa que todos estão conscientes de que é muito importante e cabe a si próprio a responsabilidade de manter os conhecimentos em dia, o seu plano de desenvolvimento em dia, e cabe também ao manager ajudar neste processo. É uma orientação e o que pedimos é que haja uma comunicação clara, porque, como disse bem, é o manager que conhece melhor as pessoas. Nós trabalhamos muitos perfis, sim, conhecemos algumas pessoas bem, mas não conhecemos as pessoas todas. O manager conhece bem, as pessoas são todas diferentes. O que é importante para um membro da equipa não tem importância nenhuma para outro membro da mesma equipa que está ao seu lado. Portanto, as pessoas são diferentes. E o que pedimos aos managers é este conhecimento mais detalhado para que as soluções que são depois trabalhadas e discutidas connosco sejam, enfim, funcionem. Obrigada, Maria, por esta excelente partilha com todos nós. A Unix System, como empresa de desenvolvimento tem todos esses temas como preocupação e, por isso, desenvolveu algumas soluções que suportam os departamentos de recursos humanos na resolução destas questões. Nós temos uma solução que é o Unique Digital Workboard, com os respectivos módulos de compliance, de portal de RH, de onboarding. No fundo, o que é que isto pretende? Pretende a interação entre equipas, gerir as equipas, garantir o que é que a pessoa compete fazer, o que é que tem que fazer e como deve fazer
em que timings é que deve fazer. No fundo, é aqui um alinhamento de expectativas, perceber a que cada momento é o que se tem que fazer, de uma forma muito ágil, remotamente, acompanhando todos estes mecanismos que neste momento estamos a trabalhar remotamente, muito ágil, com o cloud, no fundo, definir com um conjunto de dashboards, de KPIs, adaptado aos recursos humanos, e no fundo fazer isto aqui que nós estamos a falar aqui um bocadinho, não é? Que é o acompanhamento do onboard, que é no fundo na admissão, mal a pessoa chega, há um acompanhamento, e como é que é feito esse acompanhamento até o seu desenvolvimento da sua organização. Nós temos um conjunto de ferramentas que podem ajudar o Departamento de Recursos Humanos a tornarem-se mais ágeis, mais interativos com a comunicação com os seus colaboradores. Obrigada, Maria. Agora vou passar a palavra ao Ricardo, por favor, e obrigada e até já. Obrigado, Célia, obrigado, Maria. Julgo que compreendemos um pouco melhor a importância da comunicação entre equipas, sobretudo nesta fase de pandemia. Já temos algumas questões colocadas, mas, tal como referi no início, vamos aguardar pelo final no painel de perguntas e respostas, onde vamos, de facto, procurar responder a todas essas questões. Relembro que a qualquer momento podem, efetivamente, colocar mais questões e nós vamos preparando, então, depois esse processo das perguntas e respostas no final. Fazendo já a ponte para o próximo painel, ao qual se irá juntar a nossa manager da área financeira, Graciete Matias, que juntamente com a nossa oradora convidada, a Maria Castelo, debaterão este tema. Mas fazendo este enquadramento, dizer-vos o seguinte. Se olharmos, por exemplo, para a questão de processos, e tipicamente um exemplo claro de interação entre vários e múltiplos sistemas, por exemplo, um pedido de férias. Um colaborador faz um pedido de férias. Esse pedido de férias vai ter que ser aprovado pelo seu superior hierárquico. É uma interação. Mas a partir daí, há um conjunto de mecanismos que têm que ser disputados dentro da organização para suportar esse simples pedido de férias. E falo da comunicação para os recursos humanos, que depois, por sua vez, têm que comunicar esse período ao sistema que faz o registro de acessibilidade, esse período de férias tem que estar materializado na solução que faz depois os horários de trabalho. E, portanto, tudo isto, por vezes, nas organizações, eu diria que a maioria das vezes, é até realizado por pessoas diferentes, das várias unidades orgânicas diferentes dentro da organização. E, portanto, significa que, para um mesmo processo, a maior parte das organizações, aquilo que faz é processa esta informação dentro daquilo que precisa em vários subsistemas ou em vários softwares distintos. Ora bem, isto é um pouco a matriz que existe na realidade, o que nos leva a pensar o seguinte: qual é que é a diferenciação entre uma verdadeira desmaterialização ou a própria digitalização em si? É que muitas vezes confunde-se a palavra digitalização com desmaterialização. E para nós o processo de desmaterialização vai um bocadinho mais além. Vai um bocadinho para além do processo de digitalização, de tornar digital um determinado processo, porque para nós a desmaterialização está associada inerentemente a processos de automação. E no próximo slide, facilmente nós conseguimos espelhar isto, porque aquilo que pretendemos transmitir é uma forma simples de tratar um determinado processo, usando então ferramentas de automação e de desmaterialização, como é o caso da ferramenta principal da Unix System, que é o Digital Workboard. E neste caso em concreto, a um pedido de férias corresponde a autorização ou não, mas partindo do pressuposto da autorização do seu superior hierárquico, e a partir daí o que é que acontece? De alguma forma, o verdadeiro processo de desmaterialização tem em vista simplificar todos os processos na organização e, neste caso em concreto, simplificar este processo de pedido de férias. Isto significa que, através de um motor do workflow, o que nós fazemos nos nossos sistemas é, a partir da aprovação do superior hierárquico, desencadeamos todos os processos necessários a enviar esta informação sem nenhuma interação humana para os recursos humanos, para o registro de acessibilidade, para a gestão de horários, para a parte financeira, no que diz respeito depois aos subsídios de férias, subsídio de alimentação, por aí adiante, a guardar essa informação numa gestão documental, e tudo isto com um clique. Isto para nós é que é a verdadeira desmaterialização. Aliás, e neste enquadramento,
partindo deste pressuposto, Graciete, este é o tema que aparentemente nada tem a ver com a gestão de equipas, mas que por outro lado já é comum dizer-se que o maior acelerador digital da última década foi o Covid-19. E portanto peço-te que te ajudes a compreender melhor esta questão e por isso passo-te a condução deste próximo painel, ao qual também pedi à Maria para se juntar. Obrigado e espero que então nos consigam abordar um pouco a questão da desmentalização dos processos como fator motivacional. Sem dúvida, Ricardo, muito obrigada. Cabe-me agora a mim continuar esta conversa, nomeadamente com a Maria, a nossa convidada. Sem dúvida, a desmaterialização de processos e documentos já estava na ordem do dia e já era praticada por muitas empresas, mesmo antes deste período de pandemia que vivemos e que ainda estamos a viver. Mas, portanto, no âmbito do tema, precisamente da motivação laboral neste período, agora pós-pandemia, um dos fatores motivacionais que poderemos aplicar, aliás, tanto no teletrabalho, seja ele total ou parcial, neste momento já há muitas organizações com teletrabalho em regime parcial, como também no regresso ao trabalho presencial em si, sem dúvida que um dos fatores motivacionais para os colaboradores acaba por ser, sim, a desmaterialização de processos. Este tema, de facto, já era pertinente, encontrava-se em implementação em muitas organizações, mas com a situação de pandemia tornou-se, eu diria, crucial para simplificar o dia-a-dia dos colaboradores. E, portanto, neste âmbito, Maria, gostaria de lhe colocar uma questão, para termos aqui em conta também a sua opinião sobre este tema da desmaterialização, que consideramos que tem tudo a ver, de facto, com o podermos, digamos, ajudar a motivar os nossos colaboradores. Gostaria de lhe perguntar como é que considera que a desmaterialização de processos e documentos pode motivar os colaboradores de uma organização. Muito bem. Pronto. Tudo o que venha simplificar processos e necessidades de arquivo, documentos, é seguramente bem-vindo e é bem acolhido por parte de quase todos. Porquê? Porque permite poupar tempo. É tempo precioso para ser usado, o que é considerado o núcleo da função e do negócio. Portanto, a parte burocrática é necessária, mas é normalmente considerada pesada e aborrecida, rotineira. Deixar de fazer é um alívio. Nós temos, como o Ricardo Barros disse, a opção do clique, quase. Clica e tudo acontece, que é extraordinário. Por exemplo, nós usamos o registro de ausências, maternidade, paternidade, doença temos muito poucas ausências ligadas a doenças, mas maternidade e paternidade temos alguns. Portanto, a nossa média de idades é 36 anos, portanto estamos aqui da companhia toda, portanto estamos aqui num ponto muito forte em termos de produtividade nesta área. Portanto, o que é que nós fazemos é um sistema que é self-service e que, através de uma aplicação online, em que cada um registra as suas ausências, envia a documentação de suporte necessária, em formato PDF ou o que for, e depois que segue automaticamente um fluxo de aprovação que passa pelo manager, pelos recursos humanos e depois que é, digamos, difundido para as áreas que precisam de receber essa informação, como seja a área de pagamento de salários, portanto a área financeira, e no caso das ausências, os recursos humanos também para manterem o registro, e portanto, eventualmente uma cadeia de management um bocadinho mais alargada, se for assim definido e necessário. Portanto, este processo tem sido muito bem acolhido por parte de todos, que percebem a agilização dos processos como um meio para o aumento da produtividade. Muito bem. E, portanto, se tem qualquer circulação de papel, pergunto, esse processo? Não temos circulação de papel. Ok. Caso não há circulação de papel. Muito bem, muito bem. Ia precisamente perguntar-lhe se tem outros exemplos que possa partilhar connosco no âmbito da implementação que na sua empresa tem no âmbito da implementação da desmaterialização propriamente dita dos processos dentro da sua empresa. Na área de recursos humanos, sem dúvida, já ouvimos aqui uns exemplos. Tem mais algum que possa partilhar connosco para ficarmos aqui sobre a sua experiência prática?
Temos, por exemplo, as férias também, portanto, o processo de definição e aprovação das férias também é todo completamente desmaterializado. A filosofia é exatamente a mesma. Portanto, o acesso self-service, a aprovação do manager com as equipas, portanto, que faz esse equilíbrio, esta aprovação tendo em conta a equipa, e depois gestão de recursos humanos e área financeira. Enfim, temos, por exemplo, a questão do reconhecimento, também é completamente desmaterializado, à exceção do dinheiro, aliás, que também é, o pagamento dos bónus também é todo feito. Portanto, nós temos, eu diria, já temos muito poucos processos que exigem documentação formal e papel. Os pagamentos dos bónus é a mesma coisa, a decisão é do manager, se deve, enfim, reconhecer alguém, e o fluxo é exatamente o mesmo. Portanto, a proposta é feita, segue um fluxo de aprovação de management, porque aí são vários patamares em termos de aprovação, porque tem a ver com, enfim, o impacto no orçamento, não é? Existe um budget, um orçamento, e implica também a área financeira, que controla, o controller, e tudo é feito completamente desmaterializado, é verdade. Muito bem, e portanto, no fundo também há interação entre sistemas que suportam toda essa desmaterialização, certo? Seja em que área for. Certo. Muito bem. Certo. Uma das formas que de facto podemos utilizar para operacionalizar a desmaterialização de processos que estamos aqui a falar e, no fundo, a simplificação dos fluxos de trabalho é utilizando ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, o Data Capture que nós utilizamos na Unix System, e que nos permite desmaterializar e processar automaticamente informação. O Data Capture é um dos exemplos de uma ferramenta que nos permite, de facto, automatizar completamente qualquer processo de qualquer área da organização e qualquer tipo de documento. Permite-nos simultaneamente e por inerência, no fundo, também poupar custos ao nível operacional, uma vez que deixamos de processar manualmente documentos, e todos nós sabemos que processar manualmente documentos implica tempo, implica recursos por parte dos colaboradores e da empresa, e portanto isso permite-nos também direcionar no fundo o esforço dos colaboradores para o negócio em si, para a própria análise de negócio e não para tarefas repetitivas e sem valor acrescentado. Todos nós sabemos que o ser humano tem capacidades que vão muito além da execução de tarefas repetitivas e, portanto, no fundo, o suporte da desmaterialização através deste tipo de sistemas permite à empresa, à organização, poder usufruir do melhor que o ser humano tem para lhe dar a nível de competências. Como funciona esta ferramenta da Unix System, o Data Capture? Portanto, é muito simples, escolhe-se um documento, seja ele qual for, de qualquer área, qualquer tipo de documento que desejamos processar, e quais os dados principais desse documento que pretendemos capturar. Fazemos o upload desse documento através dessa plataforma e os dados principais do documento são recolhidos automaticamente no prazo de algumas horas úteis e são disponibilizados com 100% de precisão. Quer isto dizer que, se nós quisermos recolher, por exemplo, 6 campos de um documento, esses 6 campos são recolhidos automaticamente com 100% de precisão, sem que o utilizador precise de os inserir manualmente no sistema. Esses dados são depois recolhidos via API, por exemplo, para integrar com um outro sistema, um ERP, por exemplo, ou fazendo download de um fecheiro, pode ser um CSV, um XLS, um XML ou qualquer outro, através dessa plataforma. Portanto, no fundo, este é um exemplo que nós podemos dar de uma plataforma que nós usamos na Unix System e que nos permite implementar esta desmaterialização de processos que estamos aqui a falar e dos respectivos documentos, o que simplifica bastante, de facto, o dia-a-dia dos colaboradores e permite à organização, no fundo, usufruir das melhores capacidades do ser humano, como estávamos a falar, retirando de tarefas repetitivas
e direcionando-o para outros tipos de tarefas bastante mais produtivas e que trazem mais valias à organização. Resta-me agradecer a participação da Maria, naturalmente, aqui nesta sessão e neste tema em particular da desmaterialização, que tem tudo a ver aqui com a questão também da motivação dos colaboradores na área dos recursos humanos, e relembrar mais uma vez aos nossos participantes que estejam à vontade para colocar as questões que pretenderem e nós estaremos disponíveis para responder na parte final deste webinar. Muito obrigada. Ora, obrigado, Gracieta, obrigado, Maria. Ficou demonstrado o quanto a desmaterialização e a automação de processos pode ser um fator agregador e motivador para as equipas e, portanto, de alguma forma tentando sintetizar, até agora vimos a importância de comunicar com as equipas, correlacionando o trabalho presencial e teletrabalho e analisámos a desmaterialização de processos enquanto fator motivador. Mas muitos de nós o que pretendemos saber é como é que isto se materializa, se operacionaliza, em que tipo de estratégias as organizações devem adotar nesta retoma de operações. E eu aqui solicitava novamente à Célia para conduzir este pequeno painel, mas quero pedir desde já um favor para este próximo painel, é que ele tem que de facto ser muito, muito curto, porque estamos em cima do nosso tempo e depois provavelmente não temos o tempo necessário para as perguntas e respostas. Portanto, Célia, quase em forma telegráfica, o que eu vos peço é que abordemos este último painel das estratégias operacionais, assim telegraficamente, por favor, está bom? Por favor, Célia, continua. Olá, bom dia, muito obrigada novamente, obrigada Maria novamente. Na verdade, vamos só dizer, e a Maria concorda comigo, o que nós queremos todos é retomar operacionalmente as nossas operações, as nossas organizações, o mais rápido possível, o mais seguro possível para todos nós, para os nossos colaboradores, para quem interage connosco, para a nossa sociedade e que sejamos todos seguros de que vamos controlar o Covid-19, que transmitir confiança internamente e externamente, seja aos nossos clientes ou aos nossos parceiros, aos nossos colaboradores, tentarmos readaptar rapidamente, definir regras, no fundo, na nossa organização. Como é que só um bocadinho mais resumido, porque temos aqui um painel mais fechado em termos de tempo, como é que estão a fazer essa retoma? Estão a fazer de uma forma presencial? Já estão a retomar aos vossos locais de trabalho presenciais? Como é que estão? Nós, por exemplo, estamos ainda em teletrabalho como preferencial. E vocês, como é que estão a adotar toda esta retoma? Olha, como disse bem, como a maioria das empresas, Sinopes também tem como primeira prioridade a segurança das pessoas. Pronto. Por isso, considero que, enquanto houver risco de contaminação, as pessoas devem permanecer em casa. Portanto, o que é que faz? Proporciona os meios adequados para que o trabalho continue a ser feito a partir de casa, da forma mais parecida possível como era no escritório. Portanto, como é que estamos a fazer? Apenas trabalham no escritório os colaboradores que não conseguem trabalhar de casa. Por exemplo, nós temos um laboratório e as pessoas que trabalham no laboratório, que são entre 5% e 12% da empresa, nós temos 2 escritórios em Lisboa e do Porto, não estão todas lá, mas estão com as devidas regras de segurança a trabalhar do escritório. Todas as outras estão a trabalhar de casa, foram autorizadas a ir buscar material, nomeadamente cadeiras, para que consigam trabalhar bem, portanto, os computadores, ecrãs, para ter esse material em casa. E o que pedimos e o que fizemos foi desativarmos os cartões de acesso, exatamente para que as pessoas, para controlar a 100% a entrada das pessoas no escritório. E o que vamos fazer é, vamos aguardar a evolução e vamos decidindo, nós fazemos ponto de situação a cada 15 dias e vamos analisando e vamos tomando decisões à medida que a situação for evoluindo. Ok, obrigada Maria. Antes de terminar a minha intervenção, muito obrigado pela sua partilha extraordinária sobre como é que procedem todos estes temas. Agradeço imenso pela sua simpatia e disponibilidade. Bom dia a todos.
estou totalmente disponível para responder no chat a um conjunto de questões. Neste momento, nós vamos passar um pequeno vídeo para verem como é simples a nossa reforma de forma segura, desde a entrada aos edifícios dos nossos colaboradores. Vou passar um pequeno vídeo sobre a nossa solução Thermoproof. Eu, por favor, pedia para passarem para verem como é fácil, rápido, seguro. Nós conseguimos controlar a propagação do Covid-19 até da medição da temperatura de uma forma muito ágil e muito rápida. Obrigada, Maria. Passo o vídeo então e até já. O registro de assiduidade e o controle de acessos pode ser um foco de propagação do vírus Covid-19. Seja através do cartão, seja através de impressão digital, o contágio pode dar-se de múltiplas formas. A medição preventiva de temperatura, se feita de forma manual, significa um acréscimo de custos. É necessário, por isso, arranjar soluções criativas que evitem o contacto para não potenciar o contágio e a propagação do Covid-19. O Unique Thermal Probe with Facial Recognition permite a medição de temperatura corporal ao mesmo tempo que controla os acessos e registra a assiduidade através do reconhecimento facial de cada colaborador. Unique System. Eu queria aproveitar estes 5 minutos finais, então pelo menos pediria que me ajudassem e colocassem também a Graciete neste painel e de uma forma simples, porque não temos tempo eventualmente para mais, pelo menos colocar aqui algumas questões, dizendo também que as restantes questões que nos colocaram nós responderemos por e-mail, porque provavelmente já não temos tempo neste nosso webinar e portanto pelo menos faço aqui duas questões. Célia, o Thermoprobe, aquela solução de medição de temperatura corporal, pode fazer o registro e o registro de assiduidade ao mesmo tempo que faz a medição da temperatura corporal? O Thermoprobe, associado à implementação do Facial Recognition, faz o controle da assiduidade, o registro das ocorrências para a integração nos respectivos sistemas de recursos humanos e de controle da assiduidade, sim. Ok, pronto. Com as respectivas métricas de segurança que nós todos sabemos de proteção da informação. Obrigado, Célia. Temos aqui, de facto, algumas questões mais sobre esta questão, mas eu de facto, iria colocar outra questão para mudarmos ligeiramente de tema e como vos disse há pouco, as restantes perguntas nós responderemos por e-mail. Graciete, naquela solução da desmaterialização do data capture, se uma fatura ou um documento for manuscrito, por exemplo, a plataforma consegue capturar essa informação? Essa é uma pergunta que nos colocam com alguma frequência, de facto, porque ainda hoje há documentos que têm, em algumas situações, portanto, anotações manuais, um carimbo, por exemplo, ainda acontece. Isso não é problema para a ferramenta em questão, para o Data Capture, porque o Data Capture funciona com base no Machine Learning e na inteligência artificial, o que significa que consegue-se identificar tudo aquilo que é manuscrito e ir identificando ao longo do tempo e aprendendo a ler essa informação através dessas funcionalidades da inteligência artificial. E, portanto, como nós garantimos 100% de precisão na leitura dos dados, mesmo que todos os dados que normalmente são portanto, mais habituais de aparecer num documento, mais normalizados, para além de todos esses dados serem lidos automaticamente, tudo o que seja manuscrito nós conseguimos também devolver ao utilizador final e na nossa plataforma de forma simples e 100% precisa. Ok. Muito obrigado. Então, como disse há pouco, nós não temos tempo para mais, estamos a 2 minutos de terminarmos o nosso webinar. Eu pedia que colocassem o próximo slide, por favor. Desde já resta-me agradecer, em primeiro lugar, à Maria Castelo a honra que nos deu de estar presente connosco
e de debater connosco este tema. Muito obrigado por aceitar ser nossa oradora convidada. Agradecer também à Célia e à Agradeciete pelo empenho e a condução dos respectivos painéis. Dizer-vos ainda que o nosso próximo webinar será dia 16 de julho e será justamente sobre a desmaterialização de processos na área financeira e de negócio e como ganhar eficiência na uniformização desses processos dentro da organização. E resta-me agradecer a todos os presentes e dizer-vos que receberão um e-mail nosso com quer a gravação, quer desta sessão, quer as respostas que não conseguimos responder, quer ainda o vídeo que não conseguimos passar. E, portanto, obrigado a todos, espero que tenham gostado. Da nossa parte, tivemos o maior gosto em estar presentes e partilhar convosco estas experiências. Muito obrigado a todos. Muito obrigada e bom dia. Obrigada. Bom dia.